Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Olá, muito bom dia. Estamos começando por aqui mais um programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV. Lembrando que hoje é um programa especial da Sexta-feira Santa, um programa de Páscoa. Nós estamos já próximo do domingo de Páscoa. Amanhã é o sábado de Aleluia e eu desejo que você no domingo possa comemorar a sua Páscoa com seus familiares, com as pessoas que você ama ao seu redor, e aquele que não tem com quem comemorar, não tem uma companhia, às vezes não tem nenhuma família, saiba que a presença de Deus vai estar bem pertinho de você, desde que você acredite nele, não tenha a menor dúvida. Lembrando que hoje também nós teremos a apresentação da Paixão de Cristo no Engenho Central, a partir das 8 horas. Você que nos assiste neste momento está convidado a participar desta festa maravilhosa que é a Paixão de Cristo. E hoje, por ser sexta-feira, é apresentado um evento diferente, um evento diferenciado, onde até a emoção fala mais alto por ser considerado hoje a Sexta-feira Santa. Eu tenho o prazer de receber aqui, neste programa especial, Fabrício Breglia Bortoleto, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Paulista, em Piracicaba. Pastor Fabrício, primeiro é uma honra grande recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Marcelo, muito obrigado, meu querido, é um prazer estar aqui. Um bom dia a todos os telespectadores da TV Opinião, é uma alegria poder estar de volta aqui na TV Opinião. E eu tenho certeza, viu, Marcelo, que nós vamos ter um programa abençoado, hoje vamos poder esclarecer, levar o amor do Senhor Jesus ao nosso público. Com certeza. Começando já, pastor Fabrício, eu gostaria que o senhor fizesse uma explanação do que é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Quais são os objetivos da Igreja do Evangelho Quadrangular? Marcelo, querido, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela nasceu no coração de Deus, nós costumamos dizer, para o coração do homem. No ano de 1922, em Oakland, Califórnia, uma missionária por nome M. Semple McPherson, ela estava pregando a passagem do profeta Ezequiel, que é uma passagem muito conhecida na Bíblia, que fala dos 4 rostos, o rosto do homem, o rosto do boi, o rosto da águia e o rosto do leão. E quando ela estava pregando normal, como todas as mensagens dela, a homilia dela, e ela, no meio da mensagem, falou, isso aí nada mais, nada menos é o Evangelho Quadrangular. Então, de uma pregação, nasceu o Evangelho Quadrangular. Não nasceu a igreja, nasceu o Evangelho Quadrangular, que era o Evangelho que prega que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, Jesus Cristo cura e Jesus Cristo em breve voltará a buscar a sua igreja. Tá, muito bem. O que acontecia, Marcelo? Naquela época, a missionária M. Semple, ela pregava em várias partes dos Estados Unidos, fazia cruzadas evangelísticas. E nessas cruzadas, pessoas eram curadas, paralíticos saíam andando, quantas muletas eram jogadas no chão, porque as pessoas eram curadas, tudo. E a M. Semple, ela tinha uma mensagem central. Qual era? Que o homem tinha uma doença. E existia um remédio para essa doença, e esse remédio chamava-se Jesus. Interessante. Só que acontecia, Marcelo, que quando ela passava pelas cidades, querido, falando desse Jesus que cura, batiza, tudo, e trazia um avivamento espiritual aonde ela pregava, quando acabava a cruzada, digamos assim, as pessoas chegavam nela e falavam assim, missionária, tá bom, você pregou, a gente aceitou Jesus, estamos avivados, estamos emocionados, mas agora aonde vamos frequentar? Porque, na época, as igrejas evangélicas nos Estados Unidos, elas estavam vivendo um período muito tradicional, uma frieza espiritual. E a missionária M. Semple McPherson, com a mensagem do batismo no Espírito Santo, descia-se um avivamento na igreja, que as pessoas queriam falar em línguas, queriam aquele avivamento, aquela força de Deus. Então, dessa necessidade surgiu a Igreja Quadrangular,
porque as pessoas queriam frequentar uma igreja onde mantesse aquilo que acontecia na cruzada, aquele despertar. E aí surgiu a Igreja do Evangelho Quadrangular, a partir da necessidade das cruzadas evangelísticas que a M. Semple fazia. Muito bem, e que cresce a cada dia que passa. Nós temos aí pelo movimento, né, grande que a Igreja Evangélica Quadrangular tem hoje. Olha, Marcelo, hoje a Igreja Quadrangular, ela só não é mais conhecida porque nós não temos a mídia, como algumas igrejas neopentecostais têm a mídia na mão, né? Tem canais de televisão, de rádio, tudo. Mas a Igreja Quadrangular, eu acho que seguramente ela deve ser hoje a segunda ou terceira maior igreja do Brasil. Nós estamos hoje em todos os estados do Brasil, somos em mais de 17 mil pastores no Brasil inteiro, entendeu? Pregando que Jesus salva, cura, batiza e em breve voltará. O senhor tocou num assunto aí bastante importante sobre a mídia, né? Nós sabemos que hoje várias igrejas usam a mídia para levar o evangelho, para levar a pregação, mas também recentemente a grande mídia noticiou sobre um pastor que é de uma determinada religião que utiliza inclusive de máquinas de cartões para pedir coleta de doações e ofertas. O senhor entende que alguns segmentos evangélicos, alguns, não estamos falando todos, eles priorizam o aspecto econômico e não espiritual através da mídia? Qual a posição do senhor sobre esse assunto? Eu vejo assim, Marcelo, o que acontece, essa pergunta que você está fazendo para mim, alguns jornalistas já fizeram ela para mim. Acontece o seguinte, Marcelo, qual hoje uma das maiores necessidades do ser humano? É a necessidade econômica, é a necessidade financeira. Então, veja bem, nós precisamos salvar as almas que estão perdidas. Muitas vezes, Marcelo, a necessidade financeira faz a pessoa buscar a Deus. Você já ouviu um ditado que diz assim, ó, não está na Bíblia, mas é um ditado que diz assim, ó, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Exato. Eu, Marcelo, eu nasci na igreja, mamãe, quando estava grávida de mim, já frequentava a Igreja do Evangelho Quadrangular, na época do missionário Adolfo Sarmento, eu estou falando para você coisa de 35 anos atrás. Eu lembro do missionário Adolfo Sarmento. Eu tinha 10 anos de idade. Na rua Cristiano Cleopatra. Exatamente. Esquina com a rua Bom Jesus. Isso. Mamãe sofria de problemas espirituais. Mamãe foi por causa disso para a igreja. Mamãe foi liberta. Logo depois de um ano eu nasci. Cresci dentro da igreja, Marcelo. Nunca fui católico, nunca frequentei outra religião. Nasci na Igreja do Evangelho Quadrangular desde berço. Mas, Marcelo, não levei Deus a sério. Quando eu cheguei nos 15 anos de idade, eu fui acometido de uma depressão profunda. Apesar de ter uma boa educação, boa alimentação, me vestir bem, morar bem, ter uma família estruturada, mas nada disso, Marcelo, resolveu minha vida. Fui acometido de uma depressão, eu tinha vontade de morte, nunca tive vontade de suicídio, Marcelo, nunca, mas eu tinha vontade de morrer, E aí, Marcelo, comecei a lembrar das pregações da igreja, porque apesar de eu não ser firme com Deus, mas mamãe ia para os cultos e levava eu obrigado. Como criança, como filho, eu era obrigado a ir para a igreja. E lembrando que com certeza em todas as orações ela te apresentava, Me apresentava nas orações, verdade, Marcelo. E a oração da mãe, você sabe que tem muito efeito, muito efeito. Tem um ditado que diz algo muito verdadeiro: pais de joelhos, filhos em pé. Realmente. E aí mamãe levava na igreja, mas eu não queria saber de Deus não, viu? Mas com 15 anos, com a depressão, comecei a lembrar das mensagens do pastor. Até que eu tomei uma decisão. Eu falei, a partir de hoje, se esse Deus é vivo e verdadeiro, Ele vai mudar a minha vida. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou na igreja, vou ouvir o que o pastor vai pregar e vou pôr em prática na minha vida. E Deus vai trazer alegria no meu coração. E a alegria voltou a reinar no meu coração. E daí dos 15 anos para cá, Marcelo, hoje eu tenho 34 anos, passaram-se 19 anos, Jesus mudou o meu viver. E eu quero deixar aqui registrado o meu carinho pela Igreja do Evangelho Quadrangular, até mesmo porque eu já estive em alguns cultos e nós observamos às vezes através da mídia, tem algumas igrejas que elas pregam a cura, né? A cura, o bem material, e a Igreja do Evangelho Quadrangular era uma igreja voltada à salvação da alma. A salvação da alma. Agora, veja bem, Marcelo, voltando à sua pergunta, meu amado, claro que nós oramos para a pessoa ter vitória financeira,
Nós oramos, Marcelo, para a pessoa ter abertura de portas de emprego na vida dela. Nós oramos por cura divina, nós oramos pela família. Eu costumo dizer que a igreja quadrangular é uma igreja bem dosada. Ela é um tempero, Marcelo. O tempero não é uma mistura, um pouquinho de tudo. Exato. E fica aquela comida gostosa. A quadrangular é isso. Nós não somos fortes só na família, nós não somos fortes só no dinheiro, nós não somos fortes só na vida profissional, só na vida sentimental, mas nós falamos um pouquinho de tudo. Pouco de sentimento, pouco de família, pouco de finança, pouco de economia. Eu lá na minha igreja, tem culto, Marcelo, que eu dou uma pincelada, inclusive, até na pessoa ser boa administradora. Gastar menos do que ela ganha. Porque Deus faz milagre? Faz. Mas se a pessoa for aquela consumidora compulsiva, mas não vai ter milagre que vai resolver. E ainda vai achar que Deus não está abençoando, né, pastor? Mas você foi inteligente nessa resposta. Isso. Ainda ela culpa Deus. Deus não é comigo. Vamos lá, continuando, pastor Fabrício, vamos falar um pouquinho desta Sexta-feira Santa, né? Que nós sabemos que cada religião, ele pensa de uma forma, ele tem uma forma de servir a Deus, de comemorar a Sexta-feira Santa. Mas para os evangélicos, né, o que significa a Sexta-feira Santa? Veja bem, Marcelo, eu acho que a Bíblia é uma só. E Deus também é um só. Eu acho que a Sexta-feira Santa, ela é igual para todo mundo que segue a Bíblia, o cristianismo correto. Vamos lá. Aonde nasceu a Páscoa? Vamos primeiro pegar um pouquinho lá no comecinho para o povo de casa entender aonde nasceu a Páscoa. A Páscoa nasceu quando Deus chega a Moisés e fala assim: Moisés, vai até Faraó e pede a Faraó que liberte meu povo, porque o povo de Israel estava escravo há 430 anos no Egito. Esse êxodo, Marcelo, essa saída do povo de Israel do Egito, Deus deu um nome de Páscoa. Na verdade era uma festa. Em comemoração à saída de vocês do Egito, deu o nome de Páscoa. Tá? Aí, Marcelo, aconteceu uma coincidência. Qual foi? Quando o Senhor Jesus é condenado à morte de cruz, como foi que aconteceu? O imperador chega e fala assim para o povo: vocês vão escolher quem vocês querem que eu solte, porque nós estamos se aproximando da festa da Páscoa, e por tradição, um ladrão, um bandido, um presidiário era solto. Então saiu a pergunta: Cristo ou Barrabás? E o povo fala em uma só voz: Barrabás, soltem a Barrabás. Por isso, Marcelo, que eu discordo, e isso eu aprendi com o meu pastor Marcos Antônio de Oliveira. Por isso que eu discordo quando fala-se que a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. Porque eu tenho certeza que na hora Deus não queria que o filho dele, que era puro, santo, fosse condenado à cruz. E o povo escolheu Barrabás. Eu creio que naquela hora não era a voz de Deus que estava escolhendo: crucifica o Cristo, crucifica o Jesus e solta Barrabás. Então eu sou meio contra essa frase que a voz do povo é a voz de Deus, porque nesse momento a voz do povo condenou o Senhor Jesus. Então, por coincidência da festa judaica, por motivo que era a festa da Páscoa, soltava-se um bandido, soltou-se Barrabás. E a Cristo, que eu faço? Foi feita a pergunta, e o povo em uma só voz: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. O Senhor Jesus foi crucificado, como você sabe. Ele levou a cruz na Via Crucis, foi humilhado, né? Estava nu, e essa era a humilhação daquela sentença, e a morte de cruz era a maior humilhação que podia ter. Jesus foi crucificado, e em cima, na plaquinha, estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Porque qual foi a acusação? Que eles acusaram ele de ele se julgar o Rei dos Judeus, mas não entenderam que o reinado que Jesus pregava não era um reinado aqui na terra, mas era um reinado espiritual. Realmente. E ele foi condenado à morte de cruz. Jesus morre, a gente sabe, às 3 horas da tarde, quando ele fala: Pai, está consumado, ou seja, fiz minha parte, morri por esse povo.
com isso, a morte do Senhor Jesus às 3 horas da tarde, conhecida como Sexta-feira Santa. E aí, eu não sei se você tem uma pergunta sobre isso, mas aí no domingo a gente comemora a maior festa do cristianismo, que é a Páscoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ressurreição. Eu costumo dizer na igreja, Marcelo, que para nós cristãos, a Páscoa é mais forte que o Natal. Por que, Marcelo? Concordo com o senhor, antes até mesmo do senhor explicar, concordo plenamente. Por que eu entendo assim, meu querido? Porque todas as religiões têm um profeta. Eu não vou citar o nome por questão de ética, mas sim, todas as religiões têm um profeta. E todo profeta tem nascimento. Agora, o que difere o cristianismo, Marcelo, das demais religiões? Porque no cristianismo, o profeta morre, mas no terceiro dia ele vence o maior inimigo do homem, como a Bíblia diz, a morte, com a sua ressurreição. Muito bem, belíssima explicação, e eu vou aproveitar e explorar um pouco mais o conhecimento do senhor e fazer uma pergunta curiosa que todos, acredito que têm essa curiosidade de perguntar e às vezes não tem coragem, fica meio preocupado de chegar até um pastor. Vamos aproveitar hoje essa oportunidade que Deus está nos dando de trazer até aqui o ungido dele, trazer o pastor Fabrício, para que ele possa responder as nossas perguntas. Ele vai responder depois dos comerciais, mas a pergunta é o seguinte: Pôncio Pilatos, tentando se livrar da culpa da morte de Jesus Cristo, ele pediu uma bacia com água e lavou as mãos, dizendo que lavava as mãos. Na forma do senhor, no conhecimento que o senhor tem, Pôncio Pilatos, lavando as mãos, ele ainda tem culpa no sangue inocente que foi derramado ou não? Mas o senhor vai responder daqui a pouquinho, logo após os nossos comerciais. Voltamos já, não saia daí. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Já estamos de volta com o programa Opinião Agora e hoje especial de Páscoa. Hoje é sexta-feira, dia 29 de março, Sexta-feira Santa, amanhã sábado de Aleluia e no domingo, domingo de Páscoa, onde se comemora a ressurreição de Jesus Cristo. E eu tenho a honra de receber aqui Fabrício Breglia Bortoleto, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Pauliceia, em Piracicaba. Antes de nós continuarmos com as perguntas, eu quero registrar aqui o meu grande abraço ao pastor Marcos Antônio de Oliveira e a pastora Franceli. Tive a honra de trabalhar com o pastor Marcos na Câmara de Vereadores. Quero deixar o meu grande fraternal abraço e também abraçar de forma fraterna o meu amigo Renato Rons, que agora está também na Igreja do Evangelho Quadrangular, participa lá junto com o pastor Fabrício. Renato, a você, meu grande abraço, e em seu nome abraço todos os nossos demais irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Pastor Fabrício, voltando na pergunta, que todos têm curiosidade de saber, Pôncio Pilatos, quando pediu a bacia com água e lavou as mãos, dizendo que inocentava do sangue de Jesus Cristo, ele realmente, na concepção do senhor, realmente ele está inocente ou ele ainda, vamos falar numa linguagem bem caipira, tem culpa no cartório? Boa pergunta, Marcelo. Marcelo, tudo são teorias, tá? Grandes teólogos, grandes historiadores, eu estou falando para você de historiadores como Flávio Joséfo, que foi historiador logo nos primeiros anos após a morte do Senhor Jesus. Então, grandes teólogos e historiadores, até a opinião desses grandes homens se diverge, tá? Ok. Então, eu vou falar a minha opinião de acordo com um dos historiadores, tá? Correto. Eu acho que ele tem culpa. Por quê? O meu querido, ele fala assim, que ele estava lavando as mãos dele, mas ele tinha poder de inocentar. Ele mesmo disse isso, ele virou para Cristo e perguntou, você sabe que eu tenho poder para te soltar e poder para te condenar? Marcelo, e o Senhor Jesus responde ele com uma autoridade tão linda, e quando eu leio esse texto, sai até lágrima do olho. Estou emocionado só do senhor falar. E quando Jesus fala assim para ele, você só tem esse poder
porque o meu Pai dá para você. Sabe, Jesus não tem como dizer que ele não era o Filho de Deus. A fé, a autoridade, ele falava com uma convicção tão grande, Marcelo, que você via na fala dele na Bíblia que ele era o Filho de Deus. Então, veja bem, ele mesmo disse, você não vai se defender? Você não sabe que eu tenho poder para te... Mas você só tem esse poder porque o meu Pai te dá. Exato. Agora, Marcelo, ele falou teoria, eu lavo minhas mãos, é teoria, mas você sabe que a fé sem obras, ela é morta. É morta, exato. Então, ele podia ter inocentado, ele tinha esse poder, ele tirou fora dele. Mas diante de Deus, você já viu aquele ditado assim, de boas intenções? O inferno está cheio. Está cheio. Ele só teve boa intenção, meu querido, mas não teve atitude. É como uma pessoa que ela fala assim, se eu tivesse dinheiro, eu ajudava um monte de gente pobre. Depois ela acaba até tendo dinheiro e não ajuda ninguém. Ficou só na teoria, Marcelo, entendeu? Não adiantou a teoria. Tem que ir para a prática. Tem muita gente aí que fala assim, se eu fosse vereador, se eu fosse isso, se eu fosse aquilo, eu faria tanta coisa. Mas ela pode começar a fazer sem ser vereador, claro, como cidadão comum. E não faz. Não tem iniciativa. Não tem iniciativa. Exato. Teoria, Marcelo, não resolve, meu querido. Tem que ir para a prática. Muito bem, pastor. Bom, pastor Fabrício, mais uma pergunta aqui, que também direcionada ao senhor, sobre a presidência dos direitos humanos ocupada hoje pelo pastor Marco Feliciano, a qual eu tenho um grande respeito e consideração. Respeitamos a forma do pastor Marco Feliciano pensar ou agir, mas de acordo com a grande mídia, o pastor Marco Feliciano dirigiu algumas palavras até sendo contra a homofobia e foi eleito presidente da Comissão dos Direitos Humanos. Qual a forma de pensar do senhor, pastor Fabrício, sobre esta questão? Marcelo, eu não estou aqui como advogado nem do Marcos Feliciano, nem do pastor Silas Malafaia, que são, vamos dizer hoje, os dois ícones dessa questão, da famosa PL 122. Sim. Marcelo, tudo que está acontecendo, querido, é um erro de interpretação da parte da mídia e das pessoas contra esses pastores. O que eu quero dizer é o seguinte, volto a falar, não sou advogado de nenhum dos dois, mas tanto o pastor Silas Malafaia como o pastor Marcos Feliciano não tem nada contra as pessoas que são homossexuais, que decidiram por isso na vida, homem com homem, mulher com mulher, os pastores, inclusive eu, nós não temos nada contra. Nós costumamos dizer, a nossa frase é única, universal. Nós amamos os pecadores, mas nós não podemos amar o pecado. Correto. A Bíblia, Marcelo, que é o nosso livro de fé, regra e conduta, ao nosso ver, ela é contra essa união de homem com homem e mulher com mulher. Porque, inclusive, um texto lá no livro de Romanos, o apóstolo São Paulo, ele fala assim lá em Romanos capítulo 1, se não me engano, verso 28, que nos últimos tempos mudariam a verdade de Deus em mentira. Deixariam de adorar o Criador para adorar a criatura, onde homens se juntariam com homens e mulheres com mulheres. Então, Deus deixou bem claro, Marcelo, que ele não é a favor dessa união de homem com homem, mulher com mulher. Agora, nós somos contra, digamos assim, nós somos a favor da lei de Deus. Nós temos que defender como pastores cristãos a lei de Deus. Mas nós não somos contra os homossexuais. Eu quero deixar bem claro para você que na minha igreja, Marcelo, tem pessoas assumidas que são homossexuais. E são meus amigos. São minhas ovelhas que eu amo demais. E eu as trato com o maior carinho, com o maior amor, e eles respeitam, e inclusive eles falam assim, pastor Fabrício, sabe o que nós gostamos de vir aqui na igreja do senhor? O jeito que o senhor trata a gente, igual a todo mundo. Sim, porque, Marcelo, qual é a minha crença? Que ele estando na igreja, sendo um homossexual, ouvindo a palavra de Deus, um dia ele pode mudar, pode acontecer a transformação na vida dele. Agora, se eu desprezar ele, se eu, como que eu posso falar assim, não só desprezar, mas se eu fizer dele uma exceção,
ele vai sair da igreja, ele não vai ter a mudança que nós queremos que ele tenha, entendeu? Então, nós somos contra, e o pastor Silas Malafaia, o pastor Marcos Feliciano, nós somos contra qualquer tipo de agressão a um homossexual ou a qualquer tipo de pessoa. Nós somos contra. A gente vê aí quando tem a passeata lá em São Paulo, ali, nos últimos anos, ali nas proximidades do Lago do Aroche, onde pegaram e violentaram algumas pessoas que fizeram parte da passeata. Nós somos contra isso aí, entendeu? Inclusive, às vezes eu até uso a passeata que tem lá em São Paulo como exemplo dentro da igreja, porque eu até falo assim para o povo lá da igreja, eu falo assim, olha, eu posso não concordar com a ideologia deles, mas uma coisa eu tenho que dar a mão à palmatória. Eles saem às ruas e defendem a causa deles, coisa que às vezes os cristãos não defendem a causa de Cristo. Até a Marcha para Jesus, ultimamente, está difícil de ver todos os cristãos participando. Isso. Não é verdade? Eu acho triste isso, Marcelo. A turma da LGBT, eles defendem com convicção a causa deles. Sim. E se os cristãos defendessem a causa de Cristo com essa mesma intensidade que os homossexuais defendem a sua causa, a igreja seria muito mais forte. Com certeza. Agora, resumindo, sim, nós não somos contra os homossexuais, amamos eles. Eu tenho pessoas na minha igreja que são homossexuais, entendeu? Eu tenho todo o amor meu, todo o carinho, porque eu quero levá-los ao mesmo céu. Muito bem, pastor. Nós vamos falar um pouquinho agora da 22ª Bênção do Calvário de Piracicaba. É uma festa maravilhosa que vai acontecer ainda hoje, com início às 18h30. 18 horas, né? Perdão. E 30 minutos. E 30 minutos, tá certo? Tá certo. Tá, e vai ser realizado no ginásio municipal Valdemar Blatkauskas, em Piracicaba. Mas ninguém melhor para falar dessa gloriosa festa espiritual do que o pastor Fabrício. Marcelo, eu gostaria de falar, e já falando para você, meu querido telespectador da TV Opinião, falando no sentido de convite para você. Essa festa, nós vamos fazer ela pelo 22º ano consecutivo. Ela já virou tradição no estado de Piracicaba. É uma festa que nós concentramos todo mundo que queira participar, católico, espírita, ritualista, candomblessista, crê em Deus, não crê em Deus, seja você qual religião for, você é o nosso convidado todo especial para estar conosco hoje, logo mais, às 18h30, como o nosso querido Marcelo bem falou, no ginásio municipal Valdemar Blatkauskas. Meu querido, ali, quando você chegar no ginásio, você vai ganhar, chegando já, um papel, que as nossas recepcionistas vão dar para você com muito carinho. Você vai preencher o pedido de oração e você vai participar de uma grande festa, uma festa espiritual, onde, na oportunidade, eu trouxe aqui para vocês verem o nosso cartaz, nós vamos ter a presença de um cantor mundialmente conhecido, pastor Benê Gomes, autor de várias canções evangélicas, compositor de várias canções evangélicas que hoje tocam nos rádios, na mídia, na televisão. E vamos ter a participação de um coral, Marcelo, com 1.500 vozes. Olha que bacana. Que coisa linda, né? Cantando, 1.500. Gosta de música? Muito, muito. Então, principalmente coral. Eu só não entrei num coral porque o meu negócio não é cantar, é falar. Né? Eu já tinha entrado no coral. Essa voz sua é de causar inveja, viu? Que Deus abençoe essa garganta, amém, essas pregas vocais, amém, que sempre sejam usadas até por Deus, né? Para levar a notícia, levar a informação e levar a esperança para as pessoas. Porque o seu programa não só leva informação, notícia, mas também leva esperança, não é verdade? Com certeza. E que Deus abençoe. Amém. Então, veja bem, você é nosso convidado para estar ali, você não vai pagar nada, a entrada é franca e você vai participar. É 1h30 de reunião, 1h30. Você vai participar dos cânticos, vai escutar uma palavra de fé, de esperança, de amor. Uma palavra, Marcelo, que vai vir de encontro à necessidade das pessoas que têm sofrido. Pessoas que talvez estão sofrendo com desemprego, sofrendo com problema no casamento, problema sentimental, problema familiar, problema com os filhos. Problema, Marcelo, que hoje em dia tem afligido a sociedade, que são os tóxicos, a droga. Realmente. Então, e depois, num determinado momento do culto lá no ginásio, Marcelo, aproximadamente 70 pastores
vão ficar em volta de uma cruz. E os pedidos de oração vão estar ao pé da cruz. E nós vamos levantar um clamor forte em favor de todos, para que Deus opere o milagre. Marcelo, ao longo desses 22 anos, muitos milagres têm acontecido. Mas, sabe o qual mais me chama a atenção? Não é a cura de um paralítico. Não é a cura de uma diabetes, nem de uma AIDS. Mas é ver pessoas que chegam ali com a vida destruída, sem vontade de viver, sem expectativa de um futuro. As pessoas saem dali com a vida restaurada. Pessoas que chegaram ali não acreditando em si mesma, não acreditando que a vida tinha sentido. E ela sai dali e falou assim, eu vou lutar, eu vou voltar a viver. E a pessoa volta a lutar e volta a acontecer a vida dela. E os sonhos começam a ser concretizados. E o nome de Deus é glorificado. Com certeza, que é o mais importante. Mas olha, não deixe de participar dessa festa maravilhosa, né, que é a Bênção do Calvário de Piracicaba, já em sua 22ª edição. E que tem como objetivo levar até vocês, está aqui o cartaz, o pastor Fabrício mostrou agora há pouco, eu volto a mostrar, deixa eu mostrar aqui para a minha câmera, né, que ela se aproxima mais do cartaz. Então, está aqui. Essa bênção no Calvário, tá, que será feita, será realizada, e como o pastor Fabrício disse, não é somente para os evangélicos não, é voltado também aos católicos, aos que frequentam a religião do candomblé, aos espíritas, todos que tiverem interesse em participar, em receber um pouquinho, sentir um pouquinho da presença de Deus, compareça lá. Hoje ainda, dia 29, às 18h30, logo mais, às 6h30 da tarde, no Ginásio Municipal Valdemar Bratkauskas. E, com certeza, você sairá de lá de uma outra forma, renovado, você sairá de lá com outro pensamento, abençoado por Deus e o mais importante, levando Deus para sua casa no seu coração. Tá certo, pastor? Com certeza. Ó, Marcelo, eu creio que o seu programa tem um público seleto, um público abençoado. E às vezes você tem vivido dias de tristezas, por causa dos problemas do dia a dia, a pressão da vida, você vai sair do ginásio, eu lhe garanto, mais leve. E se você for no ginásio, olha Marcelo, que eu vou disponibilizar para o seu público, para o seu telespectador. Se você for no ginásio e após a bênção do Calvário, você quiser um atendimento meu em particular, eu vou ter o prazer, Marcelo. Pode me procurar ao fim da bênção do Calvário e eu vou atender você em especial. Pastor, eu queria conversar com o senhor. Ó, eu tenho um problema assim, ó. E às vezes você tem vergonha de falar publicamente. Você queria um atendimento particular, Marcelo. E eu vou ter o prazer de te atender ao fim da bênção do Calvário. É isso aí, é justamente porque aquele que é colocado por Deus, eu sempre falo, aquele que é ungido de Deus, é colocado por Deus, ele está lá para servir a Deus. E é o que o pastor Fabrício faz e vai fazer logo mais às 18h30 ou logo mais ao término da bênção do Calvário. Nós vamos para os comerciais, voltamos já, não saia daí, porque no último bloco nós vamos falar um pouco mais hoje da Sexta-feira Santa, vamos falar da Páscoa, da importância da Páscoa e no final, com certeza, eu nem vou perguntar para ele se ele vai, porque eu tenho certeza que ele vai fazer uma oração para mim e para você que nos assiste aí do outro lado. Nós voltamos já, não saia daí. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Já estamos de volta com o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Hoje estou tendo o prazer, a honra e a emoção, porque nós já nos emocionamos bastante aqui quando se fala de Deus, Deus visita os nossos corações e a gente se emociona. Eu estou recebendo aqui o pastor Fabrício Bregria Bortoleto, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Antes eu quero mandar um grande abraço também, já estava até me esquecendo, né, porque a gente vai ficando velho, vai ficando esquecido, ao superintendente da Igreja do Evangelho Quadrangular, o pastor Antônio Carlos Estefan, o pastor Toninho, como é carinhosamente conhecido, e quero, pastor Fabrício, que o senhor leve o abraço de toda a equipe Rede Opinião ao nosso superintendente, pastor Toninho, nosso fraternal abraço. Vou levar, sim. Aliás,
Marcelo. Eu ia falar pastor Marcelo. Estou longe de ser pastor. Eu estou aqui, inclusive, representando ele, né, pastor Toninho, né, que é o nosso superintendente, um homem hoje que tem viajado todo o Brasil, né, muitos compromissos, né, tem levado aí uma nova visão da igreja, de cultos familiares, cultos simultâneos. Qualquer dia, com certeza ele vai estar aqui a seu convite, claro, né? Já está convidado. Para falar sobre esses cultos simultâneos que tem levado o evangelho em muitos lares que ainda não chegava o evangelho, tem chegado através desse novo método de evangelização, né? Mas eu estou muito feliz, mais uma vez quero dizer, Deus está aqui com você no seu programa. Felicidade Estou me sentindo muito bem aqui, à vontade. A gente vê que você dá uma liberdade religiosa, sim, né? Sem dúvida. E não tem porquê a gente querer ofender nenhuma religião. Sim. Né? Nós amamos nossos irmãos católicos, nossos irmãos espíritas, candomblecistas, ritualistas, e respeitamos até aquelas pessoas, Marcelo, que não creem em Deus. Não creem em Deus, exato. Respeitamos ela. Exato. Eu creio que tudo tem o seu momento certo. Sim. E o senhor falou aí sobre nós amarmos a todos, né? Às vezes você que está assistindo pode pensar assim, mas poxa, por que está um pastor aí hoje na Sexta-feira Santa e não está um padre, ou não está um dirigente espiritual? Lembrando que o programa se chama Opinião Agora. Nós estendemos o convite para todos. E dentre eles o pastor Fabrício se dispôs, né, com a sua agenda, embora sabemos que a agenda dele é cheia, daqui a pouco ele vai estar saindo daqui para participar dos preparativos da bênção do Calvário, mas ele arrumou um tempinho na sua agenda e veio aqui conosco. Então só tenho a agradecê-lo mais uma vez, em nome da Rede Opinião, do nosso comandante, o presidente da Rede Opinião, que é o Tim, que nesse momento nos assiste também, e em nome de toda a diretoria da Rede Opinião. Que Deus abençoe. Pastor, amém. Pastor Fabrício, falando um pouquinho mais da Páscoa, nós sabemos, quem está apresentando não pode se emocionar, mas a gente se emociona, porque a gente fala de Deus e fala daquelas necessidades. Para quem hoje, né, está pensando no domingo, que ele não tem às vezes o pai, não tem a mãe, às vezes ele não tem aí uma companhia para passar o domingo de Páscoa, qual a mensagem que o senhor pode dar? Marcelo, sabe aonde está a nossa maior família? Dentro da igreja. Eu aconselho essa pessoa que me assiste agora, que talvez não tem um pai, é um órfão, não tem uma mãe, ou às vezes você que é mãe e pai, que criou vários filhos e os filhos hoje viraram as costas para você. E um pouco antes de estar aqui com você no programa, eu conversava com o Samuel, ele falava um pouco sobre ingratidão. E infelizmente hoje o nosso mundo está cheio de ingratidão. E talvez aqueles parentes seus de sangue mesmo te desprezaram, viraram as costas para você. Mas sabe o que a Bíblia diz lá no livro de Provérbios? Que há amigos mais chegados do que irmão. Verdade. Então, procure uma igreja. No domingo de Páscoa, as nossas igrejas estarão tendo cultos de Páscoa. Nas igrejas do Evangelho Quadrangular, em todas elas, em especial às 7 horas da noite, todas elas, nas 45 igrejas na cidade de Piracicaba, vai ter um pastor celebrando a ressurreição do Senhor Jesus. Eu, por exemplo, posso falar da minha igreja? Do horário? Deve, pastor, por favor, e convidá-los. Inclusive se o nosso diretor puder pôr aí no GC, porque um pouquinho de televisão eu entendo. Sim. E entende bem, com toda a modéstia. Isso, não, bondade sua. Avenida São Paulo, número 72, no bairro da Paulista. Eu estarei no domingo às 7h30 da manhã, às 4h30 da tarde e às 7 horas da noite. São 3 horários. Eu estarei às 7h30 da manhã, repetindo, 4h30 da tarde e 7 horas da noite. Avenida São Paulo, 72. Vocês estão na Benjamin Constant, entrando na Avenida São Paulo, no primeiro quarteirão, quase esquina com a Rua da Glória. Eu estarei ali nas 3 horas falando sobre a Páscoa de Jesus. Inclusive, Marcelo, sim, vai ter uma apresentação bonita. Olha o que vai acontecer. Pela primeira vez, o grupo de teatro da igreja se uniu com o grupo de dança da igreja e vão fazer um teatro mais dança. Nem sei se tem um nome especial para isso. Dança com teatro, entendeu? Sim. Vai ser uma apresentação maravilhosa. Os jovens, adolescentes da igreja se uniram, fizeram esse teatro com dança. E nas 3 reuniões eles vão apresentar sobre a Páscoa de Jesus. E você é o nosso convidado. Na oportunidade, Marcelo, nós vamos estar orando nas 3 reuniões pelas famílias,
por todos que ali estiverem conosco. Ah, e lembrando, Marcelo, uma coisa muito importante, que se eu não falasse, sim, o pastor Toninho ia puxar minha orelha. Todo mundo que for na sexta-feira, hoje, às 6h30, lá no ginásio municipal, sim, hoje, às 6h30 no ginásio, vai ganhar um flaconete de óleo ungido, para ungir a casa, ungir o enfermo. Então, se você for hoje, às 6h30, lá no ginásio municipal, você vai ganhar um flaconete de graça. Não vai pagar nada, vai ganhar. E eu sei o poder que esse flaconete tem. Eu sei porque eu já tive a oportunidade de ganhar um e realmente você passa no umbral da porta da sua casa, isso, passa no seu carro, passa no seu corpo, unge, mas tem que ungir com fé. Isso. Porque realmente Deus te protege, não tem a menor dúvida disso. Você permite falar um versículo desse óleo? Não tem, pastor, aqui o senhor manda, não tem nada que permite. Hoje o dia é seu. Está escrito, a unção com óleo quebrará todo o jugo do mal. Amém. Então a unção com óleo tem esse poder, Marcelo. Pastor Fabrício, nós estamos chegando ao final do programa, que pena, né? Mas fica aqui feito o convite. Assim como o senhor me convidou para participar de um culto lá na Quadrangular, está aceito o convite, eu vou logo, em breve, e já faço o convite para que o senhor retorne em breve ao nosso programa. Com o maior prazer, tá aceito? E vir. Quando o pastor Toninho vir, eu tenho o maior prazer que o senhor venha junto com ele. Tá? Terei o prazer de estar. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa campanha que vai ser feita, a campanha de Pentecostes, que vai ser feita de 7 de abril a 19 de maio, todos os domingos, às 19 horas. Eu vou mostrar aqui para a minha câmera, enquanto o pastor Fabrício fala desta campanha. Marcelo, é o seguinte, meu querido, o pastor Toninho, no dia da bênção, hoje, aliás, na bênção do Calvário, ele vai lançar hoje à noite, oficialmente, essa campanha. Então, você que for hoje à noite, às 6h30, no ginásio municipal, você irá ganhar essa cartela que o Marcelo acabou gentilmente mostrou para nós, tá? O que vai acontecer? Presta atenção. Pedro, antes de descer o Espírito Santo sobre ele negou a Jesus. Essa história você conhece. Mas a Bíblia conta que quando o Espírito Santo desceu sobre Pedro, o poder de Deus desceu nele, ele ficou um homem tão corajoso, tão valente, que ele pregou e 5.000 pessoas se converteram na primeira pregação de Pedro. Depois, na segunda pregação, Marcelo, mais 3.000 pessoas se converteram e na terceira pregação, mais 5.000 se converteram. O que é o Espírito Santo para o cristão? Ele é a força de Deus, ele é o poder de Deus, ele é a coragem de Deus, ele é a ousadia de Deus. E ele é a fé de Deus manifestada em nós. Então, essa campanha justamente vai ser para isso, para que todo cristão que fizer ela, ele seja revestido do poder de Deus. Muito bem. E como nós estamos chegando ao final, temos alguns minutos apenas, nós vamos começar já esse revestimento desde já. Eu gostaria que o senhor fizesse uma oração para o nosso público que nos assiste e com especialidade apresentasse todos nós aqui da Rede Opinião e do programa Opinião Agora. Vamos orar. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isto é, não pelos meus méritos, porque eu não tenho mérito nenhum, mas pelos méritos do Senhor Jesus na cruz do Calvário, eu oro agora por todos os telespectadores da TV Opinião, que aonde chegue as ondas amigas, o sinal dessa TV, queira através da TV aberta, ou através mesmo da internet, chega agora o poder do Teu Espírito Santo abençoando. Meu Deus, eu quero pedir também que o Senhor dê sabedoria para toda a diretoria da TV Opinião, para que ela possa expandir, crescer cada dia mais. Abençoe, meu Deus, a vida do meu amigo, o jornalista, apresentador, o Marcelo Oliveira, que a Tua bênção esteja sobre ele, sobre os sonhos dele, meu Deus e meu Pai, e que no nome do Senhor Jesus, este programa, meu Deus, cresça cada dia mais, levando, meu Deus, informação, notícia, esperança, com muita credibilidade como já tem tido. Eu abençoo a todos que me assistem agora, em nome de Jesus, e que assim seja. Amém. Amém. Pastor Fabrício, foi uma honra tê-lo aqui conosco, mais do que uma honra, foi uma alegria, uma emoção muito grande. Que Deus abençoe cada vez mais o Senhor. Obrigado. Te encha cada vez mais, te unja, para que o Senhor possa sempre estar presente através, Deus através do Senhor possa estar presente em todos os corações por onde o Senhor passar. Obrigado. As suas despedidas finais. Obrigado, Marcelo.
eu como pastor, eu me emociono fácil. Tenho coração de pastor, amo as pessoas. E nesses minutos aqui aprendi a te amar, meu querido. Amar você, amar o Samuel aí, que já conheço de uma longa data, né? Que Deus abençoe o Samuel, seu pai, o seu João, nosso vereador. E que Deus abençoe a todos que nos assistem em Piracicaba e cidades circunvizinhas, onde cheguem as ondas amigas da Rede Opinião de TV. Deus abençoe, em nome de Jesus. E esse programa de hoje eu quero dedicar, ele está sentado escondidinho ali no canto, tá? Mas o pastor Erlinho, né, que está conosco aqui, muito obrigado pela presença. Quero dedicar a ele, à sua família e a todos aqueles que acreditam na existência de Deus, que têm fé e que sabem que Deus está presente quando nós clamamos, quando nós pedimos. Obrigado, pastor Erlinho, pela presença. Leve o nosso abraço a toda a família. Que toma conta de toda a logística da Bênção Calvário. Ele que organiza toda a logística, a parte de som, tudo, palco, o ginásio, tudo é ele que organiza tudo. E foi importante o senhor falar, quem for lá pode ir tranquilo, porque a logística ela é totalmente preparada para você. Estacionar o carro com segurança, porque tem os diáconos que ficam olhando os carros, não tem perigo de assalto, nada. Pode ir sossegado. Tá aí. E nós vamos ficando por aqui. A você uma excelente Sexta-feira Santa, uma feliz Páscoa abençoada por Deus, que você medite na ressurreição daquele que morreu e ressuscitou para nos salvar, para salvar eu, para salvar a você, salvar o pastor Fabrício, o pastor Erlinho, o Samuel e todos nós, e todos aqueles que crêem na sua existência. Obrigado, fiquem com Deus. Nós voltamos na segunda-feira ao vivo das 11 ao meio-dia. Até lá. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.